Vamos lá, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, né? Então, esse vídeo aqui eu estou gravando, né, em relação à parte de matemática básica que ficou faltando, né, da aula de hoje. Então, hoje a gente viu análise combinatória, a gente viu combinação e arranjo, né? E agora vamos resolver algumas questões de matemática básica, aprender alguns bizus, algumas dicas, né? Para a gente realmente conseguir entender isso aí melhor, né? Então vamos lá. Vamos lá, meus amigos. É o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é justamente ler essas duas questões aqui, né? Então essas aqui são da lista que eu botei no grupo, né? Essas questões aqui não são novidade aqui pra gente, né? Então vamos resolver essa questão 7 aqui, vou resolver dentro desse quadrado aqui, essa questão 7, né? Então vamos lá. Todas da VUNESP, essa parte de matemática básica, né? Esse aqui faz parte de um projeto que eu comentei em sala, que em todas as aulas, após a aula normal do conteúdo, eu faria uma aula só de matemática básica, né? Então essa daí é a aula que eu falei que eu ia fazer. Então, vamos lá, questão 7. Certo procedimento é realizado por uma máquina computadorizada que, em velocidade padrão de trabalho, executa todo o procedimento em um período de tempo igual a 4 horas e meia, né? Pretende-se aumentar a velocidade da máquina para realizar todo o procedimento em um período de tempo um quinto menor do que o período de tempo da velocidade padrão, né? Esse período de tempo será igual a quanto? Vamos lá. Primeiro, galerinha, aqui se trata de uma questão de tempo, né? Aquelas famosas questões de tempo. Então, para isso, a gente tem que se lembrar de uma informação, né? Uma hora é a mesma coisa que 60 minutos, né? E um minuto é a mesma coisa que 60 segundos, né? Então, 4 horas e meia, né? Ou seja, 4,5 horas, se eu for desmembrar isso aqui, é a mesma coisa de 4 horas e 0,5 horas, né? Se eu for desmembrar, né? E usando matemática básica, se uma hora é 60 minutos, 4 horas, que é 4 vezes isso, vai ser 240 minutos, né? E 0,5 é justamente a metade de uma hora. E a metade de uma hora é justamente 30 minutos, né? Então, 4 horas e meia é 240 mais 30, 270 minutos, né? É isso que significa 4 horas e meia. Só que ele disse que desse tempo, né? Ele disse que vai se reduzir um quinto, né? Aí a pergunta é, o que é um quinto dessa quantidade, né? Pergunta que muitos me fariam. Como é que eu calculo um quinto de um número, professor? Aí é fácil também, galerinha. Um quinto de qualquer número é só você dividir esse número por 5, né? Então, um quinto de um número é só dividir por 5. Se fosse um terço, só dividir por 3. Se fosse um oitavo, só dividir por 8. E assim por diante, né? Então, um quinto de 270 é só dividir 270 por 5, que é uma conta fácil de descobrir, né? Então, quando ele fala que vai reduzir um quinto, quer dizer que vai reduzir 54 minutos, né? Então, se o meu tempo antes era de 270 minutos, né? E eu vou reduzir 54 minutos. Então, se eu fizer essa subtração, vai dar 216 minutos. Ou seja, o meu novo tempo vai ser 216 minutos, né? Só que essa não é a resposta da minha questão, né? Por que não é a resposta da minha questão? Porque ele quer a resposta em horas, né? Ele não quer em minutos. Aí eu me lembro de uma coisa que é muito fácil, né? Que alguns alunos me perguntam, professor, para passar para a hora, não é só dividir por 60, não? É uma possibilidade, pessoal. Vocês podem fazer isso, né? Você pode pegar 216 e dividir por 60, né?
Se eu dividir 216 por 60, vai dar exatamente quanto? Se você for fazer essas continhas, dá 3,6, né? Que é onde está o erro de muitos alunos. Dá aproximadamente 3,6. Todo aluno acha que 3,6 significa 3 horas e 6 minutos. Não, nunca, nunca, nunca. Sempre essa parte decimal após a vírgula, ó, essa parte decimal após a vírgula é uma porcentagem da hora. Então 3,6 na verdade é 3 horas e 60% de uma hora, né? Ou seja, 60% de 60 minutos, né? Então, se você fizer 60% de 60 minutos, você vai ter 36 minutos, né? Então, vai ser 3 horas e 36 minutos, que vai ser a letra A. Então, essa maneira de divisão é a maneira que é por esse caminho aí. Só que tem um outro jeito que eu acho bem interessante, que é qual? Você memorizar os múltiplos da hora, né? Essa parte é importante aqui pra gente, né? Se você memorizar os múltiplos da hora, você também meio que mata a questão, né? Vou até colocar aqui de outra cor para a gente realmente se acostumar com isso. Como é que seriam os múltiplos da hora? Seria assim, ó. Se eu fosse fazer os múltiplos da hora, né? Seria mais ou menos assim. Eu sei que 60 minutos, ó, é 1 hora, né? 120 minutos é 2 horas. 180 minutos é 3 horas, né? 240 minutos são 4 horas, certo? 240 minutos são 4 horas, né? Então, se eu continuar, 300 minutos são 5 horas e assim por diante. Então, se você memorizar isso aí, você mata a questão. Por quê? Memorize esses múltiplos. Por quê? Porque 216 minutos, eu posso escrever isso como 180 mais 36, concordam? Mas por que eu forcei a barra para escrever com 180? Porque a gente sabe que 180 representa quantas horas? 3 horas, né? Então, 216 minutos, se você escrever como sendo 180 mais 36, você está dizendo que 216 minutos é a mesma coisa que 3 horas, né? E 36 minutos. Então, é outra maneira de você encontrar que a resposta correta, né? Sem nem pensar duas vezes, a resposta correta é letra A. Beleza, galera? Muito fácil, né? Agora vamos para a questão de número 8, né? Vamos aqui para 8. Essa 8 também ela é muito boa. Fazer essa 8 aqui nesse quadradinho do sucesso, né? Então vamos lá, fazer essa questão 8. Em uma certa cidade, verificou-se que a quantidade de assaltos ocorridos em cada mês era inversamente proporcional ao número de policiais presentes no patrulhamento das ruas nesse mês, né? Sabe-se que em abril 400 policiais estiveram presentes no patrulhamento e 30 assaltos ocorreram, em que em maio o número de assaltos caiu para 24, né? O número de policiais que tiveram presente no patrulhamento do mês de maio foi quanto, né? Ele quer saber do mês de maio, né? Como é que eu faço esse cálculo aí? Primeiro, é uma questão de regra de 3. Ele já disse na questão que é inversamente proporcional, né? Ele acabou de dizer aqui na questão, ó, inversamente proporcional. Então, se ele diz que é inversamente proporcional, a gente já consegue matar essa questão, né? Então, ele disse que 400, ó, regra de 3 você faz assim, né? 400 policiais dá exatamente 30 assaltos, né? Ó, 400 policiais dá 30 assaltos, né? Aí eu quero saber X policiais.
X policiais, não sei quantos são, né? X policiais. Ele diz que esse número caiu para 24 assaltos, né? Aí eu pergunto, essa regra de 3 ela é direta ou é inversa? Ele diz na questão que é inversa. O que quer dizer ela ser inversa? Quando eu digo que a regra de 3 é inversa, quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais policiais, menos assaltos eu vou ter. Quanto menos policiais, mais assaltos eu vou ter, né? São grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse caso, eu não faço meio pelos extremos nessa regra de 3, né? Para quem não sabe, isso aí é uma regra de 3, do tipo simples, né? Porque eu só tenho duas grandezas. Então, nesse caso, você não faz meio pelos extremos. O grande bizu para essa questão, o grande macete, é que você faz a multiplicação em linha, né? Ou seja, fazendo a multiplicação em linha, ficaria quanto? 400 vezes 30, você multiplica quem está na mesma linha. É igual a x vezes 24, né? Ou seja, 24x. 400 vezes 30 vai dar 12.000, igual a 24x, né? Regra de matemática diz o quê? O 24 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, né? Quanto é 12.000 dividido para 24? 500. Então, para 24 assaltos, eu deveria ter 500 policiais, que é a alternativa correta, letra E. Beleza, galerinha? Muito fácil, né? Gabarito oficial, letra E. Lembrando que ela é do tipo inversa, por isso que eu multipliquei em linha, tá? Eu vou até colocar isso aqui como se fosse uma observação, tá? Que a galera acaba se confundindo com isso. Eu vou colocar como se fosse observação, tá? Diretamente proporcional, você faz meio pelos extremos, beleza? Na hora que for inversamente proporcionais, que é esse nosso caso, né? Aí você faz a multiplicação em linha, do jeito que eu fiz. Então você memoriza isso aí, ó. Se for diretamente, você faz meio pelos extremos. Se for inversamente, você multiplica em linha. Professor, faça um exemplo de uma que é diretamente. Se para ser diretamente seria mais ou menos assim, galerinha. Ó, se fosse para ser diretamente, você faria a multiplicação meio pelos extremos, ou seja, ficaria 400 vezes 24, ó, vezes 24 é igual a x vezes 30. Você faz a multiplicação em linha, né? Mas isso é se fosse diretamente proporcional, o que não é o caso. Se fosse diretamente proporcional, mas não é. Beleza, galera? Muito legal, né? Então, questão 7 e 8, acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Vou até tirar um print e jogar lá no grupo, né? Para caso vocês queiram dar uma olhada depois, né? É importante para vocês, queiram dar uma olhada, queiram confirmar essa questão 7 e 8, né? Vou mandar lá no grupo. Tô só abrindo aqui o WhatsApp para poder mandar lá no grupo, tá? Então, meus amigos, basicamente essa foi a nossa questão 7 e 8, né? As outras questões são bem simples, né? Não são questões difíceis de se resolver, né? São questões bem simples, dá pra gente desenrolar. Deixa eu enviar aqui no grupo aqui. Tá carregando aqui as mensagens, pronto. Então eu vou enviar no grupo essa. Deixa eu enviar aqui, certo? Aí caso vocês queiram depois é só dar uma olhada. Pronto. Vamos aqui agora, pessoal, para a questão de número 9 e 10, né?
que inclusive a 10 foi a pedido da minha amiga Bruna, ela até pediu para eu fazer, só que eu falei que eu ia fazer nessa aula gravada, né? Então vamos para a questão de número 9 e 10. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Questão de número 9 e 10. Deixa eu tirar aqui. Qualquer dúvida é só depois mandar para mim, viu? Não tenha medo de mandar para mim não, pessoal. Qualquer dúvida, viu? Qualquer dúvida é só mandar. Então essa aí é a questão 9, né? Aqui embaixo tem a nossa questão 10. Questão 9 e a nossa questão 10. Pronto. Questão 9 e questão 10, né? Deixa eu só fazer uma montagem aqui. Botar aqui embaixo, ó, que fica melhor, né? Espera aí. Show. Então vamos lá, questão número 9 e 10 aqui agora, né? Inclusive essa questão 9 eu vou fazer nesse quadradão aqui, uma questão que requer um pouco mais de conta, né? Então vamos lá para a questão 9. Um sargento organizou um grupo de soldados em 16 filas, né? Com 2 soldados na primeira fila e 3 soldados a mais em cada fila subsequente. Se o sargento organizasse o mesmo grupo de soldados em fila de 14 soldados, cada uma, o número total de filas seriam quantas? Primeiro, vamos saber quantos soldados eu tenho, que eu não sei aí, né? Quantos soldados eu tenho, eu não sei. Então vamos ver aqui quantos soldados eu tenho, né? Então a primeira fila tem 2 soldados, a segunda tem 5, a terceira tem 8, a quarta tem 11, vai pulando de 3 em 3, né? Então a quinta tem 14, ó, aqui 17, aqui 20, depois 23, ó, 20, né? Por aí, 20, depois 23, depois 20, 26, né? E assim por diante, aí 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, né? Aí estão 16 filas, né? Aí ele disse que se organizasse em filas de 14 soldados, quantas filas seriam? Primeiro, eu tenho que saber quantos soldados eu tenho, né? Então só somar esses números aí, né? O que é uma conta chata de se fazer, né? Mas utilizando da calculadora, somando esse povo aí, quanto é que vai dar, né? Se você for usar a calculadora para somar esse povo, vai ser exatamente, deixa eu confirmar aqui, 2 mais vai dar 392, né? São 392 soldados, né? São 392 soldados, beleza. 392 soldados, tá? Deixa eu botar aqui, 392 soldados, né? Tá saindo os números aqui, tô achando estranho isso aqui. 392 soldados, beleza. Só que ele quer que você divida em fila de 14 soldados, né? Então, se eu dividir 392 por 14, né?
392, ó, 392 dividido por 14 vai dar 28. Então cada fileira vai ter 28 soldados. Alternativa correta, a letra D. Acabou a questão, né? Tem outra maneira de você fazer usando PA, né? Usando PA você também consegue fazer, porque isso aí é uma progressão aritmética, né? Então PA, o que é que seria PA, né? Deixa eu ver se eu acho que meu teclado bugou aqui. Então seria justamente PA, que é o que nós chamamos de progressão aritmética, né? Então essa parte de progressão aritmética, que a gente chama carinhosamente de PA, é fácil, né? Porque o que é que a gente sabe de PA, que no caso seria progressão aritmética, que a soma dos termos da progressão aritmética é igual ao primeiro termo, que eu vou chamar de A1, né? Mais o último termo, que eu vou chamar de AN. Isso aqui é a fórmula, né? Inclusive, no nosso caso aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto. É o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos sobre 2, né? Essa aqui é a fórmula, porque meu teclado bugou aqui. Eu não estou conseguindo colocar o parênteses, né? Mas seria o primeiro mais o último termo, que seria A16, né? Porque vai dar o termo 16, vezes o número de termos, que é 16, sobre 2, né? Então, o primeiro termo da minha sequência é 2, né? O último termo da minha sequência é 47, né? Então, você soma isso aí, vai dar quanto? 49. Aí você multiplica por 16, que é o número de termos, e depois divide por 2. Aí vai dar 392 do mesmo jeito. Só que ele quer pegar essa quantidade de soldados e dividir em 14 fileiras, né? Então, se você dividir por 14, também vai dar 28 do mesmo jeito. Beleza, galera? Isso aí que é o nosso pulo do gato, né? Então, vocês estão vendo que não é um negócio difícil. Então, essa questão nova, alternativa correta, 18, sem nem pensar duas vezes, né? Agora, vamos para essa questão de número 10. Em um grupo de N pessoas, há 12 homens a mais do que mulheres. Retirando-se 6 homens desse grupo, a razão entre o número de homens e o número de mulheres passa a ser de 7/5, né? O valor de N é quanto? O valor de N vai ser quanto, né? Essa daí eu vou dar para vocês aí uns 5 minutos para vocês pensarem nessa questão 10. Quebrem a cabeça com essa questão 10 aí, galerinha. Eu vou dar para vocês 5 minutinhos. Pensem aí. Valendo. E aí, bebê? Tô aqui em aula, e aí? Amei. E aí, tô aqui gravando uma aula aqui, eu já falo com vocês. Mas foi bom que saiu na aula aqui, saiu na aula gravada aqui. Pra 1000 pessoas, foi bom.
Foi bom que saiu na gravada aqui. E aí, galerinha, foi bom que saiu na aula gravada aqui, João aí. E aí, meu povo, meu teclado aqui bugou, meu amigo, mas tá dando pra fazer as questões, que é o principal, né? E aí, vamos fazer aqui a questão 10. Vamos lá. Questão número 10. Em um grupo de N pessoas, há 12 homens a mais do que mulheres, né? Retirando 6 homens desse grupo, a razão entre o número de homens e o número de mulheres passa a ser de 7/5, né? O valor de N é quanto? E aí, como é que eu faço a questão? E agora, professor, como é que a gente faz aí? Como é que a gente desenrola? E aí, meu povo, deu para desenrolar aí, então vamos lá, né? Vamos fazer a razão, são 12 homens a mais do que mulheres, ou seja, homens menos mulheres, né? Eu vou chamar mulheres de X, vou chamar X, vou chamar de homens. No meu teclado bugou aqui, viu, galerinha? Mas eu vou chamar H de homens e X de mulheres, tá? H de homens e X de mulheres. Então, se tem 12 homens a mais do que mulheres, então homens menos mulheres dá quanto? 12, né? Porque tem 12 homens a mais do que mulheres, então homens menos mulheres dá 12, né? Então 12 menos H menos X dá 12, né? Homens menos mulheres, H menos X vai dar 12. Só que retirou 6 homens desse grupo, né? E a razão de mulheres para homem, de homens para mulheres é 7/5, né? Então eu não tenho mais H homens, eu tenho H homens menos 6, né? Então dos homens eu tirei 6. E se eu dividir isso pelo número de mulheres, que é X, ele diz que vai dar a razão de 7/5, né? 7/5. Então basta eu resolver essa equação aí, né? Se eu pegar essa minha equação de cima e eu for isolar aqui, né? Ó, se eu for, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui. Se eu for colocar aqui a equivalência disso, o que significa dizer, colocando o x para o outro lado. Isso aqui é a mesma coisa da gente dizer, né, que vai dar exatamente quanto isso aqui, se eu passar o x para o outro lado. Aqui o x vai passar para o outro lado mais, né? Então h vai ser 12 mais x, não é isso? Então eu vou substituir na minha equação. Aqui, galerinha, é uma fração. Então aí você faz meio pelos extremos, né? Então h menos 6 eu vou multiplicar por 5. Então vai ficar 5h menos 6 vezes 5, que é 30, né? O meu 30 não está saindo. Então subtém-se que aqui é um 30. E o 7 vai multiplicar o x, vai dar 7x, né? Só que o h, a gente acabou de saber que o h é exatamente quanto? O h é 12 mais x, então eu vou substituir. Onde tem h, eu vou colocar 12. Onde tem h aqui, eu vou colocar 12 mais x, né? Então vai ficar 5 vezes 12, que é 60, né? Mais 5 vezes x, que é 5x, né? Tudo isso aqui igual a 7x. Então, passando 5x para o outro lado, 7x menos 5x vai dar 2x, igual a 60. O meu zero é essa barra, viu, galerinha? Meu zero não está saindo aqui no meu teclado. Passando 2 dividindo, x vai ser igual a quanto? A 30, né? Então, eu descubro aqui que o meu x é 30, né? Então, se meu x é 30... Quanto que vai ser, se meu x é 30, né? Quanto que vai ser meu h? Meu h é 30 mais 12, né? Que é justamente 42. Meu x é 30, deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Fiz certo, desculpe.
Aqui na verdade é 30, viu, galerinha? Me perdoe. Aqui é 30. Pronto. Aí se eu dividir por 2 dá 15. Pronto, agora tá certo. Então se meu x é 15, o meu h não é 12 mais x, então vai ser 12 mais 15, vai ser 27. Só que ele quer saber justamente quem é n. E n é o quê? Ele diz que n é o número de mulheres mais o número de homens, né? Que seria 15 mais 27, que isso aqui vai dar quanto? 15 mais 27 vai dar 42, né? Vai dar 42, que é a alternativa correta, a letra B. Então, mais uma questão aí, bem interessante para vocês quebrarem a cabeça, né? Verem que não é difícil. Onde tiver essa barrinha, deixa eu botar aqui a legenda, né? Porque o meu teclado bugou no meio da aula, pessoal. Deixa eu botar a legenda para vocês não se confundirem. Essa barra aí, ó, de lado, é o nosso zero, certo? Essa barra aqui é o nosso zero, tá? E já essa barra aqui, essa barra aqui, ó, é o zero, desculpe. E essa barra aqui é divisão. Pronto, divisão. Beleza? Para vocês não se confundirem. Essa barra assim é o zero, outra de divisão, tá? Que meu teclado bugou no meio da aula, mas como já estou gravando, eu continuo até o final, né? Então, meus amigos, essa daí foi a questão 9 e 10, né? Na próxima aula, eu acho que eu vou fazer no quadro com vocês essa questão 10, porque ficou muito ruim de entender, né? Porque meu teclado bugou na hora. Mas tudo bem. Agora vamos para a questão 11, né? Para fechar com chave de ouro, a questão de número 11. Deixa eu retirar aqui. Colocar a questão 11. Questão 11, vamos lá. Uma certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020, né? Então, fazer aqui essa questão, né? De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de automóveis. Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve o que? Um aumento, uma redução? Fácil, galerinha. Aqui eu vou usar aquela ideia de fator de aumento, né? Que eu havia explicado para vocês, essa ideia de fator de aumento, que vai facilitar muito a vida de vocês, né? Vamos lá. Essa ideia de fator de aumento, né? Vamos lá. Como é que seria essa ideia de fator de aumento? Não aumentou 45%? O que significa aumentar 45%? Que você pode multiplicar um número por 1,45, né? Isso é quando for aumento, né? Não teve uma redução de 40%? O que quer dizer uma coisa reduzir 40%? Quer dizer que você vai multiplicar essa coisa por 0,60, né? Onde tem essa barra quer dizer o zero, que meu zero aqui sumiu. Quer dizer 0,60, né? Deixa eu ver se eu escrevo assim. Eu acho que é melhor, né? Então 40%, ó, 40% de redução quer dizer que é a mesma coisa que você multiplicar por 0,60, né? Então, como houve um aumento e depois uma redução, você multiplica o fator de aumento, que é 1,45, vezes o fator de redução, que é 0,60, né? Por que 0,60? Porque tudo que você for diminuir, você tira de 100%. Então, se uma coisa valia 100% e eu estou diminuindo 40%, agora ela só vale 60%, né?
Se uma coisa aumentou 45%, agora essa coisa vale 145%, porque aumentou. Então, sempre que for um aumento, você bota 1, a porcentagem que aumentou. Sempre que for uma redução, você subtrai de 100%. Multiplicando 1,45 por 0,60, dá 0,87. O que significa 0,87? Significa 87%, né? É isso que significa 87%. Ou seja, se antes era 100% e agora em janeiro está em 87%, se era 100 e agora está em 87%, é porque teve uma redução de 13%. Porque não era 100, não caiu para 87%, então teve uma redução de 13%, alternativa correta, letra D de dado. Beleza, galera? Muito fácil, né? Muito da hora. Espero que vocês tenham entendido essa questão também aí. Vou até tirar um print dela e vou mandar lá no grupo. Depois vai que vocês queiram ver isso aí depois, né? Pois pronto, galerinha. Essa foi a aula de hoje, tá? Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só mandar, tá?